Alguma vez na vida, ao olhar para cima e ver um avião, já passou pela cabeça como é que o céu se mantém em ordem? Parece simples, mas não é. Pensa só, um voo que sai do Brasil com destino ao Japão, ou outro que vai da África do Sul para o Canadá. Todos eles seguem exatamente os mesmos padrões. A mesma lógica de segurança, a mesma forma de operar. Como é que 193 países, cada um com sua cultura, sua língua, suas leis, conseguem se alinhar numa das coisas mais complexas que a humanidade já criou? A resposta? Bem, a resposta é uma história incrível de cooperação mundial. Para entender essa harmonia toda que a gente vê hoje, é preciso voltar um pouco no tempo. Vamos lá para uma época em que voar era uma aventura de pioneiros, mas também algo perigosamente imprevisível. Depois da Primeira Guerra Mundial, o céu se encheu de aviões. A aviação comercial estava decolando, literalmente, mas de um jeito totalmente desordenado. Era quase um faroeste aéreo. Imagina uma grande avenida sem semáforo, sem faixa, sem regra nenhuma. Era o caos. Ficou muito claro que, para evitar tragédias, era preciso uma solução global, e rápido. E algumas tentativas foram feitas, claro. Primeiro em Paris, lá em 1919, depois em Varsóvia, em 1929. Foram passos importantes que estabeleceram as primeiras regras. Mas foi a Segunda Guerra, com a sua tecnologia e escala de voos, que deixou uma coisa bem clara. As regras não podiam ser locais, elas tinham que ser universais. O verdadeiro ponto de virada, a grande mudança, estava para acontecer. Vamos tentar visualizar a cena. Ano de 1944. O mundo ainda estava em guerra, vivendo um caos absoluto. E mesmo assim, 54 nações conseguiram se encontrar em Chicago. A missão deles era gigantesca, quase impensável: desenhar um plano para o futuro para que a aviação civil do pós-guerra pudesse finalmente conectar o mundo de um jeito seguro e organizado. E foi dessa convenção que nasceu o princípio que guia a aviação no mundo inteiro até hoje. E olha, isso aqui não é só uma frase bonita, um lema. É a missão, o DNA da organização que ia nascer ali. É uma promessa de que, não importa de onde um avião saia ou para onde ele vá, a busca por segurança e ordem vai ser sempre a prioridade máxima. Então, a Convenção de Chicago plantou a semente. Agora, vamos conhecer a árvore que cresceu a partir dela: a Organização da Aviação Civil Internacional, a famosa OACI, ou ICAO em inglês. Em 1947, a OACI foi oficialmente estabelecida e, logo depois, virou uma agência especializada das Nações Unidas. Com sua sede lá em Montreal, no Canadá, ela se tornou o grande cérebro global da aviação. O lugar que pensa e coordena soluções para os desafios do transporte aéreo todos os dias. Para a gente entender como essa engrenagem toda funciona, dá para pensar em 4 grandes pilares que se equilibram. E essa estrutura, ela não é por acaso. Ela foi pensada para garantir 2 coisas: que todos os países tenham voz e que as decisões mais importantes sejam técnicas e não só políticas. O primeiro pilar é a Assembleia. Pensa nela como se fosse o parlamento da aviação mundial. É ali que todos os 193 países membros têm um assento e um voto. Uma decisão que sai dali, por exemplo, pode criar uma nova exigência de segurança no aeroporto, o que impacta diretamente a experiência de qualquer pessoa que viaja. Depois vem o Conselho. Se a Assembleia é o parlamento, o Conselho é o órgão executivo, o governo da aviação. Ele é formado por 36 nações eleitas, e a função dele é pegar as grandes políticas definidas pela Assembleia e transformar em ação, em prática. É ele que faz a roda da aviação global girar no dia a dia. Em seguida, tem a Comissão de Navegação Aérea. Aqui é o coração técnico da coisa, o cérebro. São 19 especialistas, gente que entende muito de aviação, que sentam para desenvolver e recomendar as normas técnicas que garantem a segurança e a eficiência de cada voo que decola no planeta. E por último, mas não menos importante, o secretariado. Esse é o motor, o braço operacional da OACI. É a equipe que, liderada pelo secretário-geral, bota a mão na massa e dá todo o suporte administrativo e técnico para que a Assembleia, o Conselho e a Comissão consigam fazer o trabalho deles. Ok? Então a gente já entendeu essa estrutura toda com Assembleia, Conselho, Comissão e Secretariado. Mas na prática, o que é que sai de todo esse trabalho? Bem, o resultado são as regras que governam os céus do mundo todo. E a resposta para isso pode ser resumida em um único número: 19. Guarda bem esse número, porque ele é a espinha dorsal, a base de toda a regulamentação da aviação mundial. Esses são os 19 anexos da Convenção de Chicago. Dentro deles estão as SARPs, que são as normas e práticas recomendadas.
Pensa nesses anexos como se fossem os capítulos de um imenso manual de regras global. Um manual que cobre absolutamente tudo, desde as licenças dos pilotos e mecânicos até as regras de tráfego aéreo e como investigar acidentes. E para isso tudo não ficar muito abstrato, vamos focar em um deles que é fundamental, o Anexo 1. Ele trata de uma das coisas mais importantes para a segurança de qualquer voo: as pessoas. A pergunta é, o que esse Anexo 1 garante, afinal? Ele garante que o piloto, no comando do avião, o mecânico que liberou a aeronave para voo e o controlador de tráfego aéreo que guia o pouso, seja aqui no Brasil, no Egito ou na Finlândia, todos eles atendem a um padrão mínimo de competência e qualificação. É a garantia de profissionalismo em escala global. E claro, essa garantia global não acontece do nada. Ela depende da participação ativa dos países. E onde o Brasil entra nisso tudo? Bom, o Brasil não é só um seguidor de regras, ele é um dos principais arquitetos desse sistema. O Brasil está nessa história desde o comecinho. Como um dos membros fundadores da OACI, o país sempre teve uma voz muito ativa e respeitada na comunidade da aviação internacional. É peça-chave nesse tabuleiro. E essa liderança não é só discurso, ela é reconhecida na prática. O Brasil é eleito de forma consistente para o grupo I do Conselho, que é a elite da aviação mundial. Estar nesse grupo é como ter um assento cativo na cabine de comando da aviação global, ajudando a traçar as rotas e a definir as regras para todo mundo. Depois de olhar para tudo isso, fica muito claro que existe uma arquitetura, uma estrutura complexa, poderosa e, na maior parte do tempo, invisível, que garante a nossa segurança lá em cima. E o propósito de toda essa arquitetura, de todo esse trabalho, se resume de forma brilhante nessa frase, que é um dos objetivos da OACI. No fim das contas, é sobre isso: conectar pessoas, culturas e negócios de um jeito seguro e eficiente. É um esforço global para o benefício de todos. Mas o trabalho da OACI nunca acaba. Hoje os desafios já são outros. São os drones, os combustíveis sustentáveis, as novas tecnologias que estão redesenhando completamente o que significa voar. A cooperação global nunca foi tão importante. E a grande pergunta que fica é: como essa arquitetura invisível dos céus vai conseguir se adaptar para o futuro que já começou?